Olá, hoje nós vamos continuar falando sobre flúor e vamos focar na toxicologia crônica do flúor. A gente já conversou quando acontece essa intoxicação crônica, nós já conversamos sobre isso. Na verdade, na intoxicação crônica, nós precisamos ter acesso a flúor a mais do que o normal, mas por uma quantidade maior de tempo, diferente da questão da toxicologia aguda, que nós precisamos ter aquela ingestão de flúor de uma vez só, né? Já falei para vocês também que a toxicologia crônica do flúor nos dentes, a gente tem traduzido em fluorose. E nos ossos, nós temos traduzida em osteofluorose. Então, nós vamos falar primeiro da fluorose, que é, na verdade, um evento que vocês vão conviver por toda a vida clínica de vocês, né? Depois de um certo período, quando começou a ter acesso a uma quantidade maior de produtos fluoretados, a presença de fluorose é sempre muito comum nos nossos pacientes, né? Nós vamos conversar também que essa presença de fluorose, de repente, não representa nenhum problema mais sério, porque até então nós temos, na grande maioria das vezes, uma fluorose muito leve, que não chega a causar nenhum problema para a vida do paciente. Mas nós vamos falar com mais tranquilidade sobre todo esse processo. Tá? Vamos entender, então, o que é, afinal, a fluorose. A fluorose, então, num conceito de Ferstikov de 77, é a manifestação da intoxicação crônica do flúor, caracterizada por um distúrbio de desenvolvimento do esmalte, e, em casos mais raros, da dentina, durante a formação do dente. Hipomineralização, caracterizada pelo aumento da porosidade do esmalte durante a sua fase de maturação. Então, este conceito é bem importante que a gente lembre, né? Para que a gente possa retornar e entender o processo. Bom, aqui tem uma foto bem típica da fluorose. Né? Em princípio, parece assim que um manchamento bem importante dos dentes, né? Um manchamento esbranquiçado dos dentes, mas a gente tem que entender que esse dente está bem iluminado, e bem desidratado, né? Bem seco para a gente poder enxergar. Com saliva o aspecto é diferente. Então, às vezes o paciente, na grande maioria das vezes, o paciente nem percebe que tem esse defeito de maturação do esmalte, né? A osteofluorose é bem complexa, né? Ela acontece numa situação de uma ingestão bem maior, depois nós vamos ver a proporcionalidade em termos da fluorose, o que a gente precisa ter de flúor ingerido para ter fluorose, e o que a gente precisa ter de flúor ingerido para ter osteofluorose. É bem mais, a quantidade, a concentração de flúor que nós temos que ter acesso é muito maior. Mas o que acontece na osteoporose? Uma formação imprópria da matriz orgânica do tecido ósseo, que resulta em dor articular e aumento da massa óssea porosa. Nós vamos ver no final da aula especificamente sobre isso, mas na verdade acontece um distúrbio naquele processo de formação, de neoformação e reabsorção óssea. A gente acaba tendo mais deposição de cálcio nos ossos do que a própria reabsorção. Então acaba que toda aquela parte, porque o osso ele não é completamente, ele não é todo calcificado, ele tem a parte orgânica, né? Acaba que essa parte orgânica começa a ficar muito em relação à parte inorgânica, muito prejudicada, né? Começa a ficar haver a possibilidade de haver calcificação de articulações. Né? E aí acaba que a pessoa começa a ter limitação de movimentos, até que pode não ter mais movimentos em alguns locais do corpo, em função dessa deposição, dessa calcificação anormal de toda a estrutura orgânica do tecido ósseo. Vamos lá. Bom, então vamos focar agora, nessa primeira parte da aula, na fluorose dental. Bom, aí nós vamos lá para aquele início que a gente já conversou com vocês, acho que vocês devem ter ouvido falar sobre essa história, até pelo menos mais por cima, assim, na disciplina de bioquímica e microbiologia, para vocês entenderem a questão do mecanismo de ação do flúor, mas vamos lembrar, né? Então, na verdade, a fluorose foi o que fez a gente entender como profissão odontológica, como a profissão odontológica poder entender a mecanismo de ação de flúor, mecanismo positivo em relação ao controle de cárie,
em função dos diagnósticos que foram feitos de fluorose, né? Então, a fluorose foi um evento importante de ser desvendado, porque a partir dela, a gente conseguiu também entender o quanto o flúor é importante no controle da cárie. Bom, então vamos lá para início do século passado, 1901, a cidade de Colorado Springs, nos Estados Unidos, um dentista clínico, né? Vocês veem a importância de um dentista clínico, né? Um dentista clínico ali no seu consultório acabou motivando uma série de estudos e entendimentos a partir do que ele observava nos seus pacientes do seu consultório. Então, como é importante, mesmo o dentista focando na clínica e não na academia, que ele fique sempre atento a continuar sendo um acadêmico, né? Uma pessoa que está sempre com aquele espírito de pesquisador, procurando entender o que acontece, o que está acontecendo na boca dos pacientes e que tipo de diagnóstico que a gente pode, então, aprimorar com o meu dia a dia clínico, né? Então, como é importante o papel de um dentista clínico, que foi o caso deste dentista aqui, né? Então, ele começou a observar na cidade dele que alguns pacientes tinham dentes manchados, né? E ele começou a descrever e chamar esse acometimento de manchamento marrom do colorado. Vocês vão ver que tem algumas descrições, né, na literatura mencionando a fluorose dessa forma. Então, era uma condição comum para ele, assim, no consultório dele, não descrita na literatura, e ele, na primeira investigação epidemiológica, ele observou que naquela cidade, 90% das crianças eram acometidas por esse tipo de manchamento, né? As crianças nasciam naquela cidade e começavam, então, se observava nesses dentes esses manchamentos. Tá? Então, como ele era um dentista não conhecido, né? Ele era um dentista clínico, assim, da cidade, né? Ele precisou se aliar a Black, que na verdade, naquela época, ele era já um pesquisador renomado, né? Vocês devem ter visto na dentística, ou se não viram, vão ver na dentística, as leis de Black para dentística restauradora, né? Então, ele era uma pessoa já muito conhecida na odontologia. Então, ele levou o caso a Black, e Black, então, com ele, fazem, então, a primeira descrição, né? A primeira publicação descrevendo este problema endêmico que acontecia naquela cidade. Então, era uma imperfeição endêmica do esmalte desconhecida da literatura. Então, clinicamente, o esmalte era manchado. Nitidamente, ele era um esmalte com aparência de hipocalcificação, ele era mais poroso do que o normal. Agora, eles sempre achavam que, em função daquela porosidade daquele esmalte, com aparência de mal formado, a porosidade poderia, então, ocasionar mais cáries, porque naquela época toda a retenção de biofilme era traduzida em cárie, pelo que se entendia do cárie na época, né? Mas só que essas pessoas não apresentavam maior suscetibilidade à cárie. Pelo contrário, eles naquela primeira descrição, eles já conseguem perceber uma certa resistência à cárie que aquelas pessoas tinham, apesar de ter os dentes com aquela aparência e com aquela porosidade. Tá? Então, nessa primeira publicação, se observa que é uma condição localizada, que tinha nessa região geográfica específica que acontecia isso. Se fosse para uma outra cidade, já não se observava esse mesmo evento. Não tinham ligação, esse evento não tinha ligação com fatores socioeconômicos, quer dizer, tanto os pobres quanto os ricos daquela cidade tinham a mesma situação de manchamento. Dieta não tinha diferença, hábitos familiares muito semelhantes. Se suspeitou já na época de um suprimento de água. De repente, a água que chega naquela cidade, ela tem algum conteúdo, alguma coisa diferente que faz com que aqueles dentes nasçam com aquele manchamento. Tá? Bom, então, o primeiro movimento que se fez em termos de saúde pública em relação a isso foi em 1923, quando
na cidade de Oakley, né, também nos Estados Unidos, se propôs, né, as autoridades locais propuseram, porque naquela cidade tinha esse acometimento de manchamentos, propuseram, quem sabe a gente então faz uma troca de suprimento de água e acompanha ao longo do tempo para ver o que tinha acontecido, o que poderia acontecer. Então, isso foi em 1923. Em 1933, 10 anos depois, eles observaram que a simples troca do suprimento de água fez com que aquele problema desaparecesse por completo. Então, eles confirmaram que realmente era alguma coisa na água que fazia com que aqueles dentes erupcionassem daquela forma. Bom, então, como acontecia essa questão do manchamento e depois o suprimento total desse manchamento após a troca do suprimento de água, eles começaram a analisar aquela água. Tá? E eles, naquela cidade, era feita a exploração de alumínio, né? Então, a empresa exploradora realizou a análise dessa água, pois acreditava que o alumínio pudesse ser o responsável. Só que, quando fizeram a análise química da água, observaram que essa água tinha altos teores de flúor. 13,7 partes por milhão de flúor. Imaginem que hoje a nossa água, por exemplo, de Porto Alegre, que tem uma água com uma concentração ótima de flúor, ela tem 0,7 ppm de flúor. Observem a diferença, né? Então, Churchill, em 1931, né, que foi o químico responsável por essa descoberta, ele então atribuiu a primeira atribuição do flúor, né, como responsável pelo manchamento. Então, de dentes manchados, passou a se chamar dentes fluoróticos. Bom, na década de 30, então, se observou a necessidade de fazer um levantamento mais forte, né, onde tivesse mais áreas envolvidas, né, estudos nos Estados Unidos, né, para que pudesse, então, porque eles tinham sempre a relação de que aquele manchamento era acompanhado de uma prevalência menor de cárie. Bom, então vamos entender isso, né, vamos entender o quanto esse flúor, né, na água pode fazer diferença positiva em relação à prevalência de cárie, mas vamos ver quando é que a gente consegue ter uma concentração que a gente pudesse ter menos fluorose, menos manchamento, né? Então, foi feito um mapeamento geográfico, né, um levantamento bem grande, então chamaram Dean, que era um dentista, então sanitarista da época, né, que então foi o responsável pela organização desse levantamento, tá? Foi feito em 26 estados dos Estados Unidos. Só que para isso ele precisava desenvolver um índice, né? Porque como é que ele poderia mensurar a severidade dessa fluorose? Porque para a cárie já se tinha o índice CPOD, né? Já se sabia medir a experiência de cárie através do CPOD, para a gente poder fazer a relação, né? Mas para a fluorose não se tinha nenhum índice. Então ele criou um índice que então até hoje se chama índice de Dean, e esse índice então é preconizado inclusive pela Organização Mundial de Saúde, pelos levantamentos oficiais no Brasil, então ele ainda é muito utilizado, apesar de ter alguns problemas que nós vamos então conversar com vocês durante essa aula. Mas de qualquer maneira ele é um índice que foi muito importante, um índice histórico, né, que é utilizado até hoje, que foi possível com esse índice estabelecer uma relação de severidade com a concentração de flúor na água, quanto a gente precisa ter de flúor para ter o manchamento dessa forma ou desta. O manchamento, não só manchamento, né, mas toda a questão de toda a porosidade aumentada deste esmalte. Bom, então nós temos muito, muito importante, isso assim, inclusive não só para a questão da formação de vocês aqui na faculdade, mas também para toda a vida de vocês de concurso e tudo mais, este estudo das 21 cidades de Dean, ele é histórico, é daqueles trabalhos que eu sempre digo para vocês, esse precisa saber de cor, né? Porque esse toda vez, como ele é histórico, toda vez a gente vai ter que voltar para ele, tá? Porque ele estabeleceu qual seria a concentração ótima de flúor na água. O que significa a concentração ótima de flúor na água? É aquela concentração que eu tenho a parte de prevalência de cárie diminuída
E a minha prevalência de fluorose, bem, também aceitável, vamos dizer assim, tá? Então, foi observado com esse estudo das 21 cidades que o esmalte polimerizado não era mais suscetível à cárie do que o esmalte normal, pelo contrário, né? Então, nesse estudo, se estabeleceu a relação entre a concentração de flúor na água, a cárie dentária e também a prevalência, a severidade e prevalência de fluorose. Vamos olhar esse gráfico aqui com calma, né? Então, o que a gente consegue ver? Aqui desse lado, o CPOD. Aqui desse lado, a concentração de flúor na água em ppm. E aqui desse lado, a severidade da fluorose. Nós vamos depois falar bem direitinho de cada nível desse índice, tá? Mas aqui vocês já conseguem ver. Nós não temos aqui seria o nível de não fluorose, de não ter fluorose, ou fluorose questionável, que é aqui embaixo. Uma fluorose muito leve, nós vamos ver o que significa isso em seguida. Uma fluorose leve, uma fluorose moderada e uma fluorose severa, ok? E aqui os números de dentes com preferência de cárie, que vocês já conhecem o índice CPOD. O que acontece? Chega um momento aqui, ó, da concentração de flúor na água, que é mais ou menos ao redor de 1 ppm, que a gente começa a ter a severidade da fluorose aumentada, ó, observem, tá? Mas a gente observa também que quanto maior a concentração de flúor na água, o que acontece com a nossa prevalência de cárie? Ela vai diminuindo quanto maior a concentração de flúor na água. Então, o que eles precisavam saber? Aquela concentração, que eu falei para vocês antes, que seria a ótima, que é ao redor, naquela época, era ao redor de 1 parte por bilhão de flúor na água. Porque nessa concentração de 1 parte por milhão de flúor na água, nós teríamos uma fluorose muito questionável, quer dizer, não presença de fluorose, ou uma fluorose chamada por Dino questionável. Nós vamos falar em seguida sobre isso, tá? Então, essa concentração de 1 ppm de flúor é uma concentração que precisava ser preservada na água de abastecimento da cidade. Vocês têm que entender que naquela época não se tinha flúor de jeito nenhum, né? O flúor, como eu tinha falado para vocês na aula anterior, era considerado raticida, veneno para rato, né? Então, ele não tinha nenhuma capacidade terapêutica. E aqui, com esse estudo, se observa, não, ele tem realmente uma capacidade terapêutica muito importante para a prevalência dos dentes na boca, né? Então, se troca o papel do flúor como o papel do causador do manchamento, o veneno e tudo mais, para um papel muito importante na preservação dos dentes. Ok? Bom, então qual seria a dose diária de flúor que poderia, então, causar a fluorose? Então, existe uma relação direta. Lembrem que a gente falou da dose provavelmente tóxica. Dose provavelmente tóxica. A gente falou com vocês na nossa aula anterior sobre por que ela é provavelmente tóxica. Porque tem algumas variáveis que podem estar presentes que vão facilitar a toxicidade ou impedir a toxicidade. Lembrem? Da mesma forma, nós vamos ter na fluorose. Só que a concentração que a gente fala para ter fluorose é bem menor. Então, comparem os 5 miligramas de flúor por quilo de peso para a gente ter uma dose provavelmente tóxica, toxicologia aguda, para 0,1 miligrama de flúor por quilo de peso corporal para se ter uma toxicidade crônica. E entendam que essa concentração aqui, ela precisa ser ingerida por um tempo grande. E no caso dos dentes, pelo tempo de maturação do esmalte. Então, não é de uma vez só. E se eu tiver acesso uma vez só a essa concentração, eu não vou ter fluorose. Eu preciso ter fluorose, o flúor sendo ingerido por um período longo de tempo que é correspondente ao período de maturação do esmalte. Ok? Então, para a gente ter fluorose, a gente precisa ter essa concentração sendo ingerida por um tempo, e nós vamos, então, ter um risco significativo de ter fluorose. Não significa obrigatoriamente vamos ter fluorose. Porque da mesma forma que nós temos aquelas variáveis lá que nós vimos no metabolismo do flúor, sendo importantes para a intoxicação aguda, para a intoxicação crônica também vão ser importantes aqueles fatores. Ok? Vamos lembrar da aula anterior. Bom, então o período crítico de exposição
a dosagens excessivas de flúor para ambas as dentições é de 0 a 8 anos. Por que isso, pessoal? Isso sempre é questão de prova. Porque depois eu tenho o esmalte maturado. E aí, depois do esmalte maturado, o flúor que eu ingeri não vai mais ter interferência, porque a fase que ele poderia causar interferência já passou. Então, nós estamos botando do 0 ao 8, incluindo a formação, a maturação até, por exemplo, de terceiros molares. Em muitos dos casos, terceiros molares até os 8 anos estão maturados. Então, todos os dentes, incluindo dentição decídua e dentição permanente, já estão maturados até os 8 anos. Então, a partir daí, nós não vamos ter mais problema de fluorose, ok? Então, a fluorose, ela acontece, quer dizer, a fluorose que nós temos hoje nos dentes, que vocês olham para o espelho, limpam, secam e iluminam os dentes de vocês e vão enxergar as manchinhas que vocês têm, certamente vocês têm fluorose, pela idade de vocês, isso aconteceu até os 8 anos de idade da vida de vocês. Não tem mais a fluorose acontecer depois disso, tá? Porque a maturação de esmalte já aconteceu. Bom, então vamos entender o mecanismo. Quando é que acontece? Qual é a patogênese, afinal, da fluorose dental? Então, para a gente saber isso, a gente tem que lembrar da mielogênese. Vamos lembrar lá da nossa disciplina de biologia dos tecidos, tá? Nós temos que saber que na fase de maturação ocorre uma degradação e remoção da matriz orgânica, e essa degradação e remoção da matriz orgânica permite que os cristais cresçam. Lembram? Para a gente poder ter aquela aparência do esmalte, dos cristais bem justapostos, nós precisamos ter essa degradação e remoção da matriz orgânica num determinado período de maturação. Então, acontece a degradação, o cristal cresce e junta no outro. E aí, então, fica só uma camadinha muito, assim, estreitinha de material orgânico e os cristais bem justapostos, tá? Então, eu preciso disso para ter um esmalte normal. Bom, o flúor, o que o flúor faz? Ele altera o pH da matriz do esmalte. Ele diminui a disponibilidade de cálcio no meio, né? Vocês lembram que ele é muito eletronegativo, então ele capta o cálcio do meio. Esse cálcio, né, que é um cátion importante, ele é necessário para ativar a ação proteolítica. Por que a gente precisa da ação proteolítica? Justamente para haver a degradação da parte orgânica do esmalte, para que os cristais cresçam. Então, como eu tenho essa diminuição da atividade proteolítica, nessa diminuição eu tenho diminuição da produção de proteinases, eu tenho diminuição da atividade proteolítica, né, como eu já falei, e aumento da retenção das proteínas na matriz. Então, essas proteínas na matriz que ficam retidas por mais tempo, elas atrasam ou impedem o crescimento do cristal. Então, a gente tem a aparência de um esmalte hipomineralizado. Lembrem de como é que é a aparência, por exemplo, da cárie, lembram que, na verdade, os cristais ficam pequenininhos e a quantidade de matriz orgânica fica grande ao redor e a gente tem aquela aparência de opacidade? Na fluorose também acontece isso, né? A gente tem os cristais do esmalte normal e os cristais do esmalte fluorótico, né? Então, essa porosidade que a gente também vê na cárie, a gente vê no esmalte fluorótico. Então, nós temos um conteúdo de matriz aqui que ficou, em vez de ser degradada, ficou aqui. Então, por isso, a porosidade do esmalte, aquele esbranquiçadinho que a gente vê no esmalte, né, dos dentes fluoróticos. Ok? Olha ali, ó. Toda a matriz orgânica se mantendo ali. Bom, e as características histológicas, a gente consegue ver na histologia uma grande, e principalmente na histologia de luz polarizada, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, que a gente consegue ver pela cor as diferenças de mineralização do tecido, né? Então, nós conseguimos ver que no esmalte normal nós temos uma aparência mais homogênea aqui, né? Nós temos uma mineralização homogênea, né, uma aparência de um esmalte mais homogêneo. No esmalte fluorótico, observem que a imagem se assemelha àquela lesão inicial de cárie, né? A diferença é que o esmalte fluorótico ele acontece em todo o esmalte. Então, nós não temos uma área localizada, como no caso da cárie, que é associada ao biofilme, né? Nesse caso aqui, nós temos todo o esmalte com aquela aparência de opacidade. Tá? Então, todo ele tem essa coloração diferente, demonstrando que a mineralização, que a maturação é diferente nessa área aqui de esmalte fluorótico. Tá? Então, a porosidade consegue ser observada na histologia. Tá?
Bom, quais são os fatores relacionados à severidade? Tudo bem, pessoal, a gente vai falar aqui para vocês, só para lembrar, porque na verdade não tem nenhuma diferença dos fatores que são relacionados à severidade na toxicologia aguda. Porque o processo, o metabolismo do flúor, naquela aula anterior a gente conversou, é o mesmo. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, todas as coisas que vão fazer diferença para a toxicologia aguda, para a crônica também fazem. Tá? Então, vamos só lembrar. A concentração do flúor no plasma sanguíneo, a duração da exposição ao flúor, o estágio da melogênese, quer dizer, nós precisamos estar naquela fase de maturação, onde a gente tem essa gestão a mais de flúor. A altitude, lembrem por quê? Porque a gente tem uma diminuição da eliminação do flúor do organismo, lembram? Uma variação individual, de pessoa para pessoa, que vai variar por causa de peso corporal, por causa do estado nutricional, lembrem da aula anterior, do estágio do crescimento esquelético, lembrem também que a gente conversou sobre isso na aula anterior, a alteração da função renal, da mesma forma nós conversamos. Isso em função das diferenças na eliminação do flúor do organismo. Bom, vamos ver como é que fica agora a distribuição dessa fluorose na dentição, tá? Bom, nós vamos então, o raciocínio é muito simples, tá? Só que tem algumas coisas que nós vamos ter que lembrar do dia a dia das pessoas, né? De como é que acontecem as coisas com o uso dos dentes, né? Bom, quando eu disser para vocês que geralmente os dentes acometidos são dentes homólogos, né? Porque, claro que, por exemplo, a pessoa pode ter acesso àquele flúor num determinado momento. Como as maturações dos dentes têm épocas diferentes na vida, né? Então, vamos dizer que ele teve acesso a flúor a mais num momento onde ele mineralizava os incisivos centrais. Então, ele pode ter uma fluorose ou todos os incisivos, e aí, então, vai ter também nos dentes que são maturados ao mesmo tempo, que seria, por exemplo, primeiro molar permanente. Então, esses grupos de dentes vão ter fluorose semelhante, tá? Justamente porque nós pegamos um período, uma janela, onde aqueles grupos de dentes estavam sendo maturados. E aí, tudo bem. Bom, e aí, então, nesse raciocínio, a gente consegue entender por que os dentes homólogos têm a mesma fluorose, tá? Só que, gente, isso é quando o dente erupciona na boca, tá? Quando o dente erupciona na boca, ele é exatamente igual. Só que o uso do dente é diferente. Vamos lembrar, por exemplo, de um pré-molar, né? Um primeiro pré-molar. Os dois primeiros pré-molares superiores, vamos dizer, os dois erupcionaram com uma fluorose semelhante. Bom, mas vamos dizer que aquele indivíduo destro, ele escova os dentes com uma força, com uma pressão maior de um lado da boca do que do outro lado da boca, né? Possivelmente, se ele é destro, o premolar esquerdo vai estar mais desgastado do que o premolar direito, né? Porque, na verdade, é só vocês fazerem o movimento aí, quem é destro, a mesma coisa quem é canhoto, pode fazer para o outro lado, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos desgastes acontecendo de formas diferentes. Às vezes a pessoa tem uma oclusão diferente, mastiga mais de um lado do que de outro. Esses desgastes naturais que acontecem na vida do indivíduo vão também acabar proporcionando uma clínica diferente dessa fluorose, né? Nós vamos ter, se a fluorose for muito leve, num determinado momento da vida da pessoa, ela pode nem apresentar fluorose num dos dentes e no outro apresentar ainda uma fluorose leve. Por quê? Porque o desgaste acabou removendo aquela fluorose leve de um dos lados. Ou a oclusão também pode fazer isso. Então, a fluorose em dentes homólogos, ela é uma dica importante. Por exemplo, eu estou em dúvida, nós vamos ver em seguida o diagnóstico diferencial, né? Então, eu tenho dúvida se aquela fluorose é fluorose ou ela é uma mancha branca de cárie, uma lesão não cavitada de cárie. E uma das dicas é a gente ver se o dente homólogo também tem. Só que isso é uma dica, nem sempre isso vai acontecer dessa forma, justo porque os desgastes são diferentes, ok? Nem todos os dentes são igualmente afetados por essa mesma razão. Bom, mas então vamos pensar diferente nisso aí, tá? O período de observação é bem importante, tá? Então, por exemplo, a gente faz um levantamento epidemiológico
em crianças de 12 anos e constata que naquelas crianças de 12 anos, os pré-molares são mais acometidos por fluorose, por exemplo, que os incisivos. Isso é correto? Pela mesma razão que eu falei em relação aos dentes homólogos, não pode ser correto também em relação a isso. Por quê? Porque os incisivos erupcionaram muito antes do que os premolares, né? Então, se a fluorose é leve, a gente pode ter desgastado a fluorose dos dentes anteriores e, por isso, com 12 anos, eu só consigo ver fluorose nos premolares, né? Então, a gente até pode dizer, mas a gente tem que saber que aquela prevalência maior em pré-molares significa, provavelmente, que aquele dente erupcionou agora, proximamente, comparado aos incisivos. Então, os incisivos podem ter perdido a sua fluorose ao longo do tempo, porque desgastaram o esmalte externo. A fluorose, ela sempre acontece na parte bem externa do esmalte, né? Se é uma fluorose mais leve, claro que quanto mais severa ela é, mais envolvimento dos tecidos ela pode promover, né? Mas, de qualquer maneira, isso também é uma coisa que a gente tem que saber, mas com cuidado, porque depende da época que eu estou examinando os dentes, né? Tipo, os grupos de dentes vão ter mostrar uma fluorose diferente para a gente. Às vezes, eles se mantêm com fluorose. Então, eu estou examinando crianças de 12 anos e estou constatando fluorose também em incisivos. Só que a minha fluorose em incisivos é menos severa do que a dos premolares, né? Então, provavelmente antes, quando erupcionaram, podia ser mais severa, mas como foi sendo perdida a camada externa desse esmalte, começou a ficar mais leve a nossa fluorose. Tá? Vocês podem observar em crianças que recém-erupcionaram incisivo, por exemplo, às vezes a fluorose está berrando, ele está gritando, né? Às vezes a gente precisa nem secar muito o dente para a gente enxergar o dentinho com fluorose. Aí a criança chega com 10 anos, a gente não enxerga mais, mas eu tinha certeza que eu tinha visto fluorose nessa criança. Por quê? Porque houve o desgaste natural da camada externa do esmalte, certo? Bom, tem uma situação de dentes menos afetados e mais afetados que não é muito em relação à questão do uso do dente, e sim ao período de maturação, tá? Então, os dentes menos afetados, por exemplo, incisivo central superior e primeiro molar permanente, aí qualquer primeiro molar permanente, a gente sabe que esses dentes têm um período de maturação bem curtinho, né? Então, esse período de maturação curtinho faz com que a janelinha onde ele pode ser afetado pela fluorose é uma janela muito pequena. Então, é mais fácil dele não ser tão afetado, porque ele rapidamente tem a maturação completa. E aí, depois que a maturação está completa, a gente não tem mais a possibilidade de ter fluorose. Da mesma forma, do mesmo raciocínio, os dentes que têm um longo período de maturação, que no caso aqui estão colocados os pré-molares, os segundos e os terceiros molares permanentes, por esse longo período de maturação, podem ser mais afetados, porque eles estão mais sujeitos, a janela de possibilidade de fluorose é maior, ok? Os molares descidos são mais afetados do que os incisivos, e são sempre, no caso da dentição decídua, né? São sempre muito menos afetados que seus sucessores permanentes, tá? Esse menos afetados também tem alguns autores que discutem essa questão dos dentes decíduos, os dentes de leite, não terem fluorose. Às vezes, a gente não consegue detectar essa fluorose mais leve, porque o dente de leite, o dente decíduo, ele é muito mais clarinho que o dente permanente. E o fato dele ser clarinho, às vezes dificulta a gente conseguir ver o esbranquiçado que a fluorose mostra clinicamente. Então, às vezes, o contraste não é tão grande. Então, alguns autores discutem que talvez a prevalência não seja tão menor, e sim que seja difícil de ser detectada em função da coloração desses dentinhos, ok? Bom, então agora vamos falar de índices de fluorose, né? Índices de medição de fluorose. Vou falar de novo para vocês do índice de Dean, que é o índice histórico, aquele que até hoje é utilizado. E vou falar para vocês de um índice que é muito completo, que é o índice de Tilson-Fejaskov, que para nós, assim, se houvesse a possibilidade de a gente eleger um índice, este seria o índice de eleição, apesar do índice de Dean ser mais sacramentado, né, por todos os órgãos oficiais internacionais e nacionais. Mas ele tem alguns problemas que a gente vai conversar agora em seguida. Bom, então, vamos lembrar, antes de mostrar essa lista para vocês, vamos lembrar que o índice de Dean, quando é que ele foi criado? Ele foi criado num momento muito crítico,
e muito importante da história da odontologia, onde eu precisava mostrar um efeito benéfico de um produto que era tido como um produto muito sério, muito tóxico, venenoso. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava dar uma suavizada na minha valência de fluorose e não focar tanto na questão de severidade, tá? E acho que tudo bem, naquele momento era esse peixe que precisava ser vendido, né? Então, a gente tem que entender isso para poder entender por que, que o índice de DIN tem esses problemas que eu vou falar para vocês, tá? Bom, então eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de ter a classificação de fluorose. Então, primeiro eu podia ter o esmalte completamente normal. Então, como é que ele considerava um esmalte normal? Apresenta superfície lisa, lustrosa, geralmente de cor branca cremosa pálida. Tá, é um esmalte sem fluorose. Bom, aqui começam os problemas de DIN. Quando ele descreve a fluorose, que era por ele considerada questionável. E bem claro, quando ele considerava essa fluorose questionável, ele não considerava essa fluorose. Na hora de colocar a prevalência de fluorose, essa questionável não aparecia, não entrava na prevalência. Tá? Só que quando a gente vai ver a descrição desse esmalte com fluorose questionável, a gente já vê que isso aí é fluorose. Só que naquela época era uma maneira de diminuir a prevalência de fluorose para não assustar as pessoas, né? Para não aumentar tanto a prevalência. Então, olha, observem a descrição. Esmalte revela pequenas aberrações de translucidez do esmalte normal, indo desde algumas partículas brancas até eventuais manchas brancas. Isso é fluorose, gente. Isso é a fluorose que muitos de vocês têm. Tá? E é a fluorose que é considerada por Tirso e Fejoskov já como a fluorose 1 e 2. Depois nós vamos ver em seguida a fluorose, o índice de Tirso e Fejoskov. Bom, aí que a partir daqui é que ele começava a considerar que era fluorose. Então, a fluorose muito leve. Pequenas áreas brancas como papel e opacas, espalhadas irregularmente no dente, mas não envolvendo mais de 25% da superfície do dente. Tá? A leve, e ele sempre então considerava essa questão percentual da face, o percentual da face que era acometido pelas manchas. Né? Então, a branda, a leve, né? Era quando não envolviam mais do que 50%, então, do 25% ao 50% da superfície, já era, então, considerado leve. Moderada é quando toda a superfície do esmalte estava afetada. Então, a mancha castanha geralmente é uma característica desfigurante, tá? E a grave, que é a severa também, né? Todas as superfícies estão afetadas, a forma geral do dente pode ser afetada. O principal sinal são as depressões discretas ou confluentes. As manchas castanhas estão espalhadas e os dentes geralmente apresentam aparência de corrosão. Tá, então, aqui estão alguns problemas a mais do DIN, do índice de DIN. Tá? Isso pode ser também questão de prova. Ele coloca o manchamento castanho como uma característica de moderada a severa, fluorose moderada a severa. Só que esse manchamento, gente, lembrem da questão do manchamento na cárie, tá? Então, quando a gente acontece uma lesão inativa de ser pigmentada, lembrem disso, ela acontece, a pigmentação, por causa da dieta do paciente. Se o paciente tiver uma dieta mais clara, ele vai ter menos manchamento. Uma dieta mais escura, mais manchamento. Da mesma forma que acontece na fluorose. Então, vai ter mais ou menos manchamento dependendo da dieta do paciente e não da severidade da fluorose. Então, isso é um problema para esse índice, porque ele considera o manchamento como um fator de severidade de fluorose. Na verdade, ele não é um fator de severidade de fluorose. Ele é um fator da dieta do paciente que faz com que aconteçam pigmentos naquela área mais porosa. Tá? Então, pode acontecer de ter porosidade muito grande e não ser pigmentada em função da dieta do paciente ser mais clara. Então, isso é um problema sério desse índice. Outro problema sério, a grave ou severa é aquela fluorose onde a gente tem perda de estrutura. Porque o que acontece, gente? Como a fluorose ela é uma porosidade que vai, pode ser menos ou mais severa, quando ela for muito severa, essa porosidade, o que vai acontecer? É que nem a questão da cárie. Quando a gente tem uma porosidade muito grande, acontece a cavidade de cárie, né? Porque a gente vai, então, botar esse dente em uso, e como o dente é muito poroso, ele começa a quebrar. Da mesma forma,
o esmalte fluorótico. Ele vai chegar um momento onde ele vai quebrar. E claro que a quebra vai ser maior ou menor também segundo a porosidade. Quanto maior mais poroso esse esmalte, mais fácil a gente ter uma cavidade maior. E pode chegar um momento onde a gente quase não tem mais o esmalte externo. A pessoa pode perder todo o esmalte externo em função de uma porosidade muito grande desse esmalte. Ele vai quebrando, quebrando, até que a gente fica quase com dentina exposta. E, bom, e aí no caso do Dean, ele colocou a questão da cavidade como uma diferença, um diferencial para chegar a poder classificar a fluorose como severa. Só que é muito diferente uma cavidade bem pequenininha de uma cavidade gigante onde se perde quase todo o esmalte superficial. E aí ele coloca todas as categorias de severidade na mesma, todos assim na mesma cesta, né? No mesmo local. O que acontece com isso? A gente consegue dar uma tapeada, né? É uma coisa feia dizer tapeada, mas na verdade assim, dá uma suavizada na questão da severidade da fluorose. Então, quais são os problemas do índice de Dean? Ele não só, ele não coloca a prevalente fluorose bem leve, que é aquela chamada questionável, como ele também diminui a severidade quando ele coloca todas as cavidades pequenininhas e aquelas grandes cavidades com perda total de estrutura externa do dente, coloca na mesma cesta, né? Então, acontece que tu diminui a possibilidade de tu enxergar a severidade, porque a severidade fica suavizada numa coisa só. Né? Então, aquelas bem grandes, a severidade bem alta e a severidade menor, ficam todas na mesma categoria. Compreendem? Bom, então esses são os problemas do índice de Dean. Então, aqui nós vamos lembrar disso. O diagnóstico questionário, fluorose está presente. O diagnóstico de Brandle, muito Brandle, leve ou muito leve. Relação de percentual com o acometimento da face. Então, na verdade, eles não colocavam uma relação com a histopatologia da alteração, né? Então, é simplesmente assim, clínico, é um dado clínico, né? No diagnóstico grave ou severo, não é capaz de distinguir explicitamente as formas mais graves da fluorose dentária, porque, como eu falei para vocês, bota até as cavidades bem grandes, ó, perda total de esmalte quase, na mesma categoria das pequenas cavidades. O diagnóstico moderado tem relação com as manchas, eu já falei para vocês qual é o problema disso, né? E, então, não relaciona com a histopatologia da doença. Bom, vamos então falar de um índice que estabelece essas relações e realmente não perde nenhum dos graus da severidade da fluorose, tá? Aí vocês vão entender como é importante a diferenciação entre um índice e outro, tá? Bom, vamos fazer todas as gradações do índice de Tilson-Fejescov, já mostrando para vocês aí, clinicamente, como é que é a aparência, tá? Então, aqui, a gente vai falar vai chamar o índice de Tilson-Fejescov de ITF, tá? Então, ITF 0, translucidez normal, esmalte normal. ITF 1, linhas brancas cruzando a superfície e cobertura de neve. Essas areazinhas mais externas aqui ficam esbranquiçadas, parecem picozinhos de neve, né? Então, são pequenas listinhas que a gente consegue ver aqui, que é a fluorose mais comum. Se a gente vai para a histologia, a gente consegue ver já uma pequena porosidade nesse esmalte, né? Entre as estrias de Rettius, tá? TF2. Essas linhas brancas ficam mais pronunciadas e se fundem, né? Formando listas mais largas, áreas mais largas, né? E essa cobertura de neve se mantém. Só que entre o 1 e o 2, é difícil de fazer a diferenciação, as listas são mais grossinhas do que a ITF1, tá? Então, aqui a porosidade aumentou histologicamente, tá? Vamos lá. ITF3, o ITF3 realmente a gente consegue ver já manchas. As listinhas se juntando, formando manchas, tá? E aqui, novamente, mais porosidade, nível histológico. O 4, bom, aqui começa a diferenciação importante. O TF4, então aqui nós temos o TF4 e aqui nós temos o TF5, para vocês verem a diferença. Todos os dentes, a partir daqui, erupcionam iguais. Então,
todo o esmalte está acometido por fluorose. O que vai fazer o ITF4 virar um ITF5 em diante? A porosidade, como eu falei para vocês, esse dente erupciona assim, ele entra em oclusão, ele pode permanecer sem cavidade, só que dependendo da porosidade, ele pode cavitar. E aí essas pequenas cavidadezinhas aqui, ó, já transformam o ITF4 no ITF5. Porque houve já, a porosidade foi tão grande que começou a quebrar o esmalte no uso do dente. Tá? Então, aqui é o 5, ó. Toda a superfície é opaca com depressões de menos de 2 milímetros de diâmetro. Tá? TF6, a gente já tem as depressões se fundindo, formando mais faixas, assim, ó, largas, né? Com menos de 2 milímetros de altura vertical. Tá? Mas então, por que aqui cavitou mais do que aquele anterior? Porque a porosidade foi maior e possibilitou uma cavidade maior. Tá? Da mesma forma, o 7. Perda do esmalte em áreas irregulares, ó, envolvendo menos da metade da face vestibular. Então, tem cavidades, só que não envolve mais da metade da face vestibular. E aqui a porosidade mostrada para nós na histologia. O ITF8, a perda do esmalte em áreas regulares envolve mais da metade da face vestibular. Observem aqui, ó. Passou da metade, a porosidade histológica está bem evidente, por isso que houve a cavidade. E o ITF9, por fim, é aquele onde só existe a presença da porção do esmalte cervical. Tá? E o esmalte externo foi todo perdido. Tá? Olha lá. Aqui, para a gente poder restaurar e colocar esse dente novamente em função, precisa de uma coroa, praticamente uma prótese aqui para poder colocar esse dente novamente em função, né? Então, observem que, no caso do DIN, a partir daqui, ó, essa pequena cavidadezinha aqui e essa situação aqui é a mesma coisa. Eles perdem o detalhe da severidade, gente. É completamente diferente o índice de outro. Esse índice é muito mais pormenorizado e muito mais relacionado à realidade mesmo do que acontece. Ok? Bom, vamos agora falar de diagnóstico diferencial. Só um momentinho. Bom, a fluorose, ela segue, se a gente vai considerar fluorose e lesão cariosa não cavitada, tá? A gente tem a fluorose seguindo as estrias de Rettius, tá? O que significa seguir as estrias de Rettius? Significa que esse dente, em todo o seu entorno, ele vai ter essa fluorose ao mesmo tempo. Ele não vai ter só na superfície vestibular ou só na lingual. Ele não tem associação, gente, com a retenção de biofilme. Diferente da lesão cariosa não cavitada, que ela acompanha o formato da gengiva. Por que ela acompanha o formato da gengiva? Por que ela é arredondada? Porque ela é relacionada ao biofilme que é retido naquela área. Então, a gente tem a retenção de biofilme arredondada e a gente tem a lesão também no mesmo formato, diferente da fluorose, que ela é uma listinha reta, porque ela acompanha a estria de Rettius ao longo de toda a volta do dente, tá? Então, quando a gente tem alguma dúvida, será que é cárie, será que é fluorose? Pego a minha sondinha periodontal e dou uma puxadinha na gengiva, na partezinha ali solta da gengiva, né? E aí eu consigo ver que aquela listinha que eu tô vendo, ela vai debaixo da gengiva. Diferente da cárie. A cárie vai estar onde está a retenção de biofilme dental, que vai estar ali na área supragengival, tá? Ela é associada, então, ao acúmulo de biofilme, a cárie. Então, por isso, ela não apresenta simetria, pode não apresentar simetria. Porque a fluorose, a gente pode observar um dente, lembra, é uma dica, nem sempre acontece, né? Pelo que eu já falei para vocês, da questão do desgaste, mas eu tenho dúvida, vou olhar o outro dente homólogo para ver se ele tem também essa listinha, tá? Não é diferente da lesão de cárie, que pode até ser simétrica, mas não necessariamente, porque depende da retenção do biofilme, né? Então, a fluorose geralmente está distribuída em toda a superfície do dente e a lesão de cárie não, porque ela sempre vai ser relacionada à retenção de biofilme. Bom, a fluorose também pode estar distribuída em toda a superfície, né, gente? Pela mesma função do desgaste que a gente falou anteriormente, o desgaste também pode acontecer em áreas do dente, né? Então, não necessariamente se aquele dente já erupcionou há 2, 3 anos, ele vai ter uma distribuição de fluorose diferenciada. A gente vai ver, por exemplo, fluorose na cervical e não vai ver no resto do dente. Porque o uso do dente, a própria lavagem, a saliva, o desgaste natural
faz com que aquela fluorose não fique tão bonitinha em toda a superfície do dente. Mas na erupção desse dente, com certeza a fluorose envolveu todo o dente. Ok? Para a gente poder fazer o diagnóstico, a gente tem que, da mesma forma que a gente faz diagnóstico de cárie, a gente tem que iluminar, limpar, secar bem para poder enxergar. Então, aqui é antes da remoção de biofilme, a gente quase não enxerga, com umidade também, a gente quase não enxerga a fluorose. Aí, quando a gente limpa e seca, grita uma fluorose aqui, né? O dente absolutamente listado em toda a sua estrutura. Tá? E aí vamos ver a cárie. Como eu falei para vocês, ó, eu tô aqui, desculpa, eu tô tendo que levantar a gengiva ali um pouco para ver se debaixo da gengiva essa listinha, essa mancha continua. Aqui vocês veem que não, que é uma lesão de cárie. Que ali embaixo, quando ele levantou a gengiva, se vê um esmalte sadio ali embaixo, sem manchamento. Então isso aqui é cárie, não é fluorose. Então, vamos agora tentar algumas imagens clínicas, né? Então, aqui a fluorose, o dente todo listadinho, e aqui a lesão não cavitada, ó, a curvinha, né? Uma mancha curva ali, diferente daquela área, daquela aparência listadinha que tem aqui. Então, aqui a gente tem um paciente, isso é muito comum, o paciente ter as duas coisas, fluorose e lesão de cárie. Ah, mas como assim? Como assim? Como é que o paciente tem cárie, se o paciente tem fluorose, ele tem flúor na composição? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembrem que a fluorose é um evento anterior, é uma coisa que passou na vida da pessoa. Era um momento que o paciente tinha um acesso X a flúor, que hoje pode não ter nada a ver, tá? Esse conteúdo de flúor que tem esse esmalte aqui não representa nada clinicamente na proteção desse dente nos momentos de desrê, tá? Então, o dente não é necessariamente, por ter fluorose, ele não é mais resistente. O flúor tem que estar presente, da mesma forma que o mecanismo de cárie, né? Ele tem que estar presente ali no desrê, mesmo num dente fluorótico, isso não faz diferença, tá? Então, nós temos pacientes com fluorose que têm atividade de cárie. Então, aqui, nesse paciente, a gente tem fluorose, que é o dente todo listadinho, e aqui a gente tem essa área curvadinha aqui, relacionada ao acúmulo de biofilme, que é uma lesão não cavitada de cárie, ok? Diferente dessa área aqui. Então, isso às vezes a gente tem que ter bastante cuidado para fazer esse diagnóstico, porque às vezes ele é complicado. A gente tem que ver todas as informações, o conhecimento que a gente tem dos processos de fluorose e processos de cárie para poder, então, fazer essa diferenciação. Alguns diagnósticos diferenciais eu vou colocar aqui, eu coloco na aula sempre, mas são situações bem pontuais e bem fáceis de serem, então, feito diagnóstico, é muito fácil de ser feito diagnóstico diferencial para lesão, para fluorose, né? Então, a hipoplasia de esmalte. A hipoplasia são áreas arredondadas, ó, não tem nada a ver com o listadinho da fluorose, né? Então, margens arredondadas e bem demarcadas, acomete a face vestibular, maior prevalência em incisivos. A causa pode ser hereditária ou por fatores ambientais, às vezes um trauma no dente descido pode ocasionar uma hipoplasia, né? No caso de dentinogênese imperfeita, ela é completamente diferente a aparência de uma dentinogênese imperfeita em relação à fluorose. A mielogênese imperfeita, a mesma coisa, não tem nenhuma relação com a fluorose, com a aparência da fluorose. O manchamento por tetraciclina, ele é azulado, ele é completamente diferente da questão da fluorose. Então, o tratamento, gente, para fluorose, ele pode ir desde nenhum tratamento. Vamos lembrar bem, assim, ó, quando é que a gente vai tratar a fluorose, né? A fluorose leve, a gente trata. Quando? Quando o paciente se queixa de algum evento estético, algum problema estético. Mas esse problema estético, novamente, a gente vai sempre reforçar com vocês durante todo o curso. A estética é a estética do dono do dente, não é a estética do dentista, né? Então, às vezes, para a gente é bem importante uma questão estética que para o paciente não é. Então, temos que diferenciar essa questão, né? Então, a estética é a estética do paciente. O paciente sentou na minha cadeira com um problema em relação ao manchamento que ele tem no incisivo central, tá? Ou nos incisivos centrais. E aí vocês vão ver, é fluorose. Mas aí o paciente colocou um problema para a gente resolver.
Se o paciente não colocou esse problema para nós resolvermos, não existe tratamento nenhum para ser feito. Compreendem? Bom, eu tenho os problemas. Tem um problema que partiu do paciente. Eu não estou falando no caso, pessoal, daqueles que a gente tem cavidades, que a gente tem problemas importantes em relação à questão de perda de estrutura, como a gente já viu nas fluoroses mais graves, né? Uma perda grande de estrutura, ou mesmo uma perda menor de estrutura, mas que faz diferença para a oclusão do paciente, por exemplo. Nós temos tratamentos que têm que ser feitos, diferente daquele caso onde não existe nenhuma cavidade. E aí o envolvimento é só estético. Quando o envolvimento for só estético, o paciente é que vai nos relatar esse problema, não nós, tá? Aí nós podemos fazer nenhum tratamento, como é o caso do paciente não ter percebido, deixa assim. Podemos fazer microabrasão, que seria, como a fluorose ela é muito superficial, a microabrasão ela faz o quê? Ela remove aquela camada externa da fluorose, ou melhor, do esmalte com fluorose, e aí nós expomos um esmalte com uma melhor aparência que está embaixo. Só que lembrem, esse é um tratamento bem agressivo, porque nós estamos removendo o esmalte do paciente de uma maneira definitiva, não tem mais como repor aquele esmalte. Então, tem alguns cuidados que têm que ser feitos, têm que ser tomados nesse tratamento, tá? Mas, de qualquer maneira, é um tratamento muito interessante, porque ele não requer nenhum desgaste macro, né, da estrutura. É um desgaste micro, que é feito com ácidos, com abrasivos, né? Mas não tem nenhuma broca, ou pode ter uma outra técnica, mas na verdade é uma quantidade de abrasão muito menor do que no caso de uma restauração. Podemos ter que fazer um tratamento restaurador nesse paciente, ou até uma reabilitação protética, né? Quando a gente tem uma estrutura perdida, como naquele caso do ITF9 que eu mostrei para vocês, aqueles molares, né? Porque aí nós precisamos de uma reabilitação realmente protética para poder restabelecer a função daqueles dentes molares. Tá, aqui eu mostrei só para ilustração para vocês, ó, essa é a situação inicial do paciente, que na verdade é um paciente que tinha problema com a situação estética dos dentes dele, apenas com microabrasão, olhem a aparência, tá? Então muda totalmente a aparência dos dentes, né? Às vezes o paciente vem com os 4 dentes manchados, tá? Os 4 incisivos manchados. A gente faz microabrasão nos incisivos centrais e o paciente já fica satisfeito. Então, sempre vamos com calma nessa questão da microabrasão. É um tratamento agressivo e o paciente vai nos dizer a hora de parar. Ó, tô super satisfeito, não preciso nem fazer nos outros dentes, tá? E aí tá tranquilo, tá? Então, só nos 2 dentes, nesse caso aqui, foi feito só nos incisivos centrais, dá a impressão que os laterais estão também tratados, mas não. Só os 2 centrais que foram microabrasionados. E aqui nesse tratamento também, foi feito, esse tratamento é um caso clínico publicado, né? Onde se associa a microabrasão também ao clareamento. Então, aqui nesse primeiro momento inicial, momento depois da microabrasão, para mim já teve uma melhora de aparência incrível, até porque esse dente está desidratado, né? A gente botando saliva fica melhor ainda a aparência. Mas, nesse caso, eles depois ainda fizeram um clareamento. Aí essa aparência final bem bonita do caso, tá? Vocês vão ter eu não vou falar mais não vou falar da técnica para vocês aqui, porque vocês vão ter na clínica 2, eu confirmei com o professor Lucas, da dentística, vocês têm algumas aulas em relação a essa questão da microabrasão, o protocolo bem direitinho. Então, para a gente não duplicar o conteúdo, vocês têm lá nas aulas teóricas da Clínica 2 a questão da abrasão. Vocês entendem aqui a necessidade, a indicação da abrasão para esses casos de fluorose, que é isso para mim é o importante nesse momento, ok? Bom, vamos falar da relevância clínica da fluorose em saúde pública. A fluorose é um problema de saúde pública, pessoal? Justamente hoje, assim, a gente observa, vocês observam na família de vocês a fluorose sendo um problema? Na vida de vocês, que com certeza tem fluorose, a fluorose é um problema para vocês? Qual, afinal, é a fluorose que tem relevância clínica, relevância estética? Bah, é muito difícil fazer responder essa pergunta, porque isso é uma questão muito pessoal, né?
E qual o risco-benefício do uso do flúor, então, já que a fluorose parece não ser um problema de saúde pública. Só que para a gente responder isso, a gente precisa ter alguns trabalhos mostrando para nós, na verdade, a evidência mesmo científica de que essa fluorose, a grande maioria da severidade da fluorose que a gente tem na prevalência geral de fluorose no mundo, o que realmente dessa fluorose é um problema? Porque se ela é absolutamente um problema estético, na grande maioria das vezes, essa estética, ela é pessoal. Em que momento, para a população, passa a ser um problema mesmo clínico? E aí, então, em função disso, ser novamente, então, considerado, ou novamente não, considerado um problema de saúde pública. A gente sabe que a incidência de fluorose é crescente, né? Tem sido crescente, porque a gente tem cada vez mais acesso a diversos produtos fluoretados, né? Nós temos água fluoretada, nós temos dentifrícios fluoretados, a grande maioria deles, quase que inexistente o dentifrício sem flúor. Ainda bem, porque nós sabemos que esse flúor é muito importante para manter a prevalência de cárie baixa, inclusive em crianças bem pequenininhas. A gente só tem que cuidar com a quantidade de flúor. Essa quantidade aqui é absurda. Não tem necessidade nenhuma dessa quantidade de dentifrício fluoretado sobre a escova para ninguém. Quanto mais para crianças pequenas que estão com os dentes em maturação. Então, nós sabemos que a criança pequena tem toda a questão da volumetria, a questão da possibilidade de intoxicação crônica, que a gente já falou, né? E tem também associado a isso o momento de mineralização, de maturação desses dentes. Então, nós temos que ter um cuidado não só com a parte aguda da possibilidade de toxicidade, mas também na parte crônica, na possibilidade de provocarmos fluorose. Então, o conteúdo, a quantidade de flúor, de dentifrício sobre essas cerdas tem que ser bem pequena. Então, a técnica transversal que eu falei para vocês na aula anterior, aqui é absolutamente importante, né? Porque a gente sabe que o dentifrício é o grande causador de prevalência de fluorose que nós temos no mundo hoje. Né, um grande responsável. Só que também é responsável por uma baixa incrível de prevalência de doença, ao redor de 70%, 80% em muitos casos. Então, nós preferimos, então, ter uma concentração de fluorose que não seja problema de relevância clínica, né, que seja uma fluorose absolutamente leve, mas termos o benefício tão grande que é o benefício da prevalência de cárie diminuída. Então, vamos usar a técnica da colocação de dentifrício transversalmente na cerda da escova. Aí tem alguns trabalhos que colocam o tamanho de uma lentilha, de um arroz, de um grão de ervilha, né? Tu vai ter várias possibilidades de mensurar essa quantidade de flúor. O que é importante saber é que é uma quantidade bem pequena. E para crianças de 2, 3 anos, é uma sujeirinha de pasta de dente sobre a escova, que já é bem importante para controlar a prevalência de cárie e também não provocar uma prevalência de fluorose importante. Bom, aí tem alguns trabalhos mostrando para nós a prevalência de fluorose, e aqui esses trabalhos são os trabalhos desenvolvidos por nós, né, comparando a prevalência de fluorose em Porto Alegre com a prevalência de fluorose em Arroio do Tigre, tá? Naquela época, era importante porque, vocês lembram que os dentifrícios fluoretados começaram a ser fluoretados no início lá da década de 80, 90, por esse momento mais ou menos, né? Então, para a gente poder ter o efeito dessa fluoretação dos dentifrícios, a gente tem que acompanhar ao longo do tempo um período importante para a gente poder ver que diferença essa prevalência de fluorose e de cárie também, que foi medida nesse estudo, fez o efeito do dentifrício. Então, nós comparamos sempre Porto Alegre, que tinha água fluoretada, e tem até hoje, né? Com Arroio do Tigre, que é uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, que nunca teve acesso à água fluoretada. Nós queremos saber qual é o efeito do dentifrício mesmo, sem ser a água com um efeito somatório, né? Então, em Porto Alegre, nós tínhamos o efeito somatório da água e do dentifrício, e em Arroio do Tigre, simplesmente o efeito do dentifrício, tá? Então, em 87, fizemos esse levantamento em 87,
repetimos esse levantamento em 97, tá? Então, em 87, em Porto Alegre foram examinadas 117 crianças, em Arroio do Tigre, 110 crianças. Em 97, 135 crianças foram examinadas em Porto Alegre e 101 crianças em Arroio do Tigre. Tá? Então, as crianças residiam nessa cidade desde o nascimento. Por que era importante ter essa informação? Porque nós estamos falando no período de maturação do esmalte. Tá? Bom, vamos ver aqui a prevalência de fluorose nessas duas cidades, nesses dois momentos. Vamos ver, em azul, nós temos o levantamento de Porto Alegre e Arroio do Tigre em 87. Então, em Porto Alegre, nós tínhamos uma prevalência de fluorose de 7,7%, em Arroio do Tigre, nada de prevalência de fluorose, 0%. Em 97 e 98, efeito do dentifrício no flúor na água. Porto Alegre, efeito somatório, dentifrício e água, 32,6% mais ou menos de prevalência de fluorose. Em Arroio do Tigre, 29,70% de prevalência de fluorose. Então, conseguimos mostrar que Arroio do Tigre, o efeito do uso do dentifrício fluoretado em Arroio do Tigre fez com que realmente a prevalência de fluorose aumentasse. Tá? Então, nós não temos a flúor na água, mas temos fluorose ocasionada por dentifrício. Bom, desculpa, deixa eu voltar aqui que eu preciso falar mais uma coisa para vocês. Bom, quando a gente examinava a fundo essa prevalência de fluorose, a gente observava que tudo bem, a prevalência geral é semelhante, 32% com 29%, ou quase 30%, né? Mas, quando a gente observava a severidade de fluorose, que tipo de fluorose a gente tinha uma maior severidade em Porto Alegre do que em Arroio do Tigre. Justamente porque o efeito somatório aumentou a severidade. Se a gente considerasse tem ou não tem fluorose, qual é a criança que tem ou não tem, era muito parecidinho. Só que vamos examinar essas crianças, que tipo de fluorose essas crianças têm. Em Arroio do Tigre, é quase que todas as crianças tinham o índice, o ITF 1, 2. Agora, em Porto Alegre, nós tínhamos 3, né? A possibilidade de ter 3. Então, a severidade era menor em Arroio do Tigre, mas existia da mesma forma. Bom, aí tem uma análise de prevalência de fluorose, um outro trabalho, que foi feito mais representativo da cidade de Porto Alegre. Não era uma amostra de 100 e poucas crianças, como a gente viu nesse trabalho aqui. Aqui a gente fez uma amostra representativa da prevalência e severidade de fluorose nos escolares de 12 anos de Porto Alegre. O primeiro levantamento, 99, feito por mim, e o outro levantamento, feito já em 2010, feito pela Luana Alves. Tá? Então, o trabalho feito mais ou menos nos mesmos moldes, com uma amostra representativa. A gente podia dizer, então, que eram os escolares de 12 anos de Porto Alegre. Tá? Todos os escolares, incluindo os escolares da rede privada e os escolares da rede pública. Em 99, ao redor de 53% das crianças de 12 anos da cidade de Porto Alegre tinham fluorose. Em 2010, 95% das crianças tinham fluorose. Então, aumentou bastante a prevalência de fluorose em Porto Alegre. Agora, a severidade em 99 era essa. Aqui, como se vocês tivessem assim, a boca da criança aberta, né? Então, aqui a arcada superior, a arcada inferior, e aqui os ITFs. O amarelo, que é o que mais prevalece, é o ITF 0, sem fluorose, ITF 1 vermelho, ITF 2 azul, ITF preto, ITF 3 preto, tá? Então, o que a gente vê com mais frequência? Aquela fluorose bem leve, do grau 1 de Tilst e Fejaskov, né? E por quê? Eram crianças de 12 anos, onde é que a gente tem uma prevalência de fluorose maior? O que eu falei para vocês? Pré-molares, eram dentes que estavam erupcionados recentemente, comparados com incisivos centrais. Além disso, como a gente viu também, os pré-molares têm um período de maturação mais longo, né? Então, a gente tem também a fluorose mais prevalente nesses dentes. Reparem que os molares têm uma prevalência menor de fluorose e os segundos molares uma prevalência maior. Novamente aqui, os molares já tinham erupcionado lá nos 6 anos, né? 6 anos na boca, diferente dos segundos molares que eram recém-erupcionados. Então, a gente tem
uma prevalência maior nesses dentes. Então, aqui comprovando o que eu já tinha falado para vocês anteriormente nessa aula. Bom, alguns aspectos importantes, gente. Eu vou só ressaltar alguns trabalhos publicados, algumas umas frasezinhas assim do resumo para vocês irem somando ao que eu já falei para vocês até agora. Então, esse trabalho, também um trabalho sobre aspectos epidemiológicos da fluorose dentária, no Brasil, pesquisas no período de 93 a 2006. Fizeram um levantamento de todas as pesquisas realizadas nesse momento. Então, a predominância no Brasil dos graus muito leve de fluorose mostra não haver comprometimento de ordem funcional. Então, informação importante que eu já tinha falado para vocês, aqui, evidência científica disso. Tá? Então, novamente, nós vamos ver aquele slide sobre a relevância clínica deste problema. Tá? Aqui um outro trabalho, impacto, que examinou o impacto da fluorose na satisfação da aparência e com a mastigação nas crianças de 12 anos. A fluorose, observou-se, concluiu-se nesse trabalho, que a fluorose não teve impacto sobre a satisfação com a aparência. Então, as pessoas não percebem a fluorose, porque ela é muito leve na grande maioria das vezes. Outro trabalho que fala, então, também sobre a percepção dessa fluorose, né? O quanto eu percebo essa fluorose como um problema. Então, os resultados. Quase 82% dessa fluorose foi ITF1, nesse caso desse trabalho, né? Então, a conclusão desse trabalho, as crianças não percebem o efeito negativo da fluorose. Tá? Apenas com essa fluorose tem os níveis mais severos, ITF7 a ITF9, como eu falei para vocês, aquela coisa evidente que é aquela perda do esmalte externo bem evidente, né? Que não é o caso da grande maioria da prevalência de fluorose. Esse é um outro trabalho, uma revisão de literatura, também sobre as percepções estéticas da fluorose dental e a relação com os aspectos psicossociais dessa percepção, né? Então, não existe um efeito negativo da fluorose leve, né? O efeito negativo só é percebido quando a fluorose é severa, que na verdade é um caso ou outro. Tá? Então, não é um problema que é generalizado em relação à fluorose, né? Então, novamente, aquele mesmo slide para chamar a atenção de vocês para essa importante percepção, né? Então, qual é o risco-benefício do uso de flúor em crianças pequenas, né? Pessoal, não vamos indicar dentifrícios de baixa concentração de flúor para prevenir de fluorose. Por quê? Porque em revisão sistemática, se observou que esse dentifrício com essa concentração mais baixa, porque teve um período que teve uma moda, né? Não, vamos indicar para crianças de 2, 3 anos um dentifrício com 500 ppm de flúor para prevenir de fluorose. Só que esse dentifrício com prevalência, com concentração baixa de flúor, não tem um efeito bom no controle da cárie, tá? Então, não vamos perder o efeito bom do controle da cárie. O que precisamos fazer é indicar uma quantidade pequena de dentifrício do dentifrício de mais de 1000 ppm, que é aquele que realmente vai ter um efeito importante na prevenção de cárie. Então, aqui, esse trabalho aqui, que tratava da quantidade de dentifrício, a redução dessa quantidade dispensada na escova. Então, eles estavam estabelecendo algumas medidas, né? Grão de arroz, grão de ervilha, né? Então, o que se observou? Que após 30 minutos da escovação, houve um aumento significativo da concentração de flúor, mesmo que a quantidade seja bem pequenininha. Esse estudo foi feito com crianças de 18 a 42 meses, crianças bem pequenininhas, e um dentifrício de 1.100 ppm, tá? Então, o que eles faziam? Eles avaliavam a quantidade de flúor na saliva e no biofilme. Tanto no biofilme houve um aumento significativo, como na saliva. De 5 a 15 minutos depois, houve um aumento significativo e após 30 minutos, ainda tinha uma alta quantidade, uma concentração de flúor na saliva, né? Então, a quantidade reduzida de dentifrício utilizada pelas crianças resulta num aumento dos níveis de flúor na saliva e no biofilme, que faz com que seja muito importante deste flúor estar presente nos momentos de desrê. Então, vamos ter esse cuidado de indicar para as crianças pequenas esse flúor, esse dentifrício. Só que a concentração, a quantidade
bem pequenininha, um grão de arroz, grão de ervilha, técnica transversal, da cerda de escova, como vocês quiserem, desde que a quantidade seja bem pequenininha, tá? Então, esse importante documento aqui de 2009, que foi um documento realizado pelo Ministério da Saúde, né? Todo um guia de recomendação do uso de fluoretos, que foi bem importante para a nossa história aqui no Brasil, né? Neste documento, eles têm umas frases, algumas frases importantes e são relativas ao que a gente viu hoje na aula. Então, os dentifrícios com baixa concentração de fluoretos ou não fluoretos não são recomendados. Isso documento oficial do nosso governo. Pequenas quantidades de dentifrício colocadas na escova, técnica transversal e monitoramento de adultos são altamente recomendáveis, principalmente em regiões com água fluoretada, tá? Porque a gente tem um efeito somatório. Antes de nós terminarmos a aula, vamos falar, para fechar esse nosso entendimento, falar um pouquinho de osteofluorose. Essa parte da aula, pessoal, é uma parte da aula importante para vocês terem esse conhecimento, mas ela não vai ser solicitada para vocês em avaliações em exame, né? Isso é mais assim para uma importante conhecimento geral, assim, sabe? Só para vocês terem uma ideia do qual é o mecanismo e o que pode ocorrer, porque é uma situação muito pontual e muito específica, onde acontece essa osteofluorose, situações muito específicas. Vamos lá. Então, como eu já falei para vocês já no início da aula, o conceito de fluorose é a formação imprópria da matriz orgânica do tecido ósseo, que resulta em dor articular e aumento da massa óssea porosa. Então, diversos graus de severidade, esse caso aqui desse paciente, uma severidade bem alta, né? Então, quando é que se observou esse evento, né? Em 1932, foi descoberto o efeito do flúor no osso humano. Em 1937, a osteofluorose acometeu trabalhadores de minas de criolita na Dinamarca, né? E também é possível se observar a osteofluorose em áreas vulcânicas e áreas industriais, onde ocorre inalação de flúor. E em situações de água fluoretada, em uma água com altíssima concentração de flúor. Tá? Então, precisa ter 8 a 10 ppm de flúor, isso vai significar 0,5 a 1 miligrama de flúor por quilo de peso, sendo ingerida por um período longo de tempo. Tá? Então, quando vocês colocarem as doses todas no papel, vocês vão ver as grandezas que são completamente diferentes, tá? Isso é importante vocês fazerem isso, terem na cabeça sempre essas proporções, tá? Então, ele acomete alterações ósseas, o aumento da quantidade da trama óssea, remodelação alterada, calcificação nos ligamentos musculares. Olha só, essa é a aparência, né? A pessoa começa a perder movimentos, porque ocorre deposição óssea nas áreas articulares. Isso é uma coluna vertebral acometida de osteofluorose. Observem com a grande radioopacidade, né? Nós temos uma rigidez muito grande nessa coluna. Olha lá a aparência dessa pessoa. Então, tem alguns estágios. O estágio pré-clínico não tem sintomatologia, não tem a radioopacidade óssea que a gente viu ali anteriormente, acomete o osso lombar. É mais difícil de ser diagnosticado e é confundido com artrite, que é uma coisa bem assim localizada. No estágio clínico 1, o paciente tem dor ocasional, a osteoesclerose acontece no osso pélvico, o endurecimento de algumas articulações. No estágio clínico 2, o paciente tem dor crônica, osteoesclerose no osso pélvico e vértebras, leve calcificação dos ligamentos, osteomalácia. Estágio clínico 3, calcificação dos ligamentos, comprometimento das articulações, problemas neurológicos, deposição de cálcio nos tecidos neurológicos. Bom, vamos então concluir a nossa aula. Considerações finais da nossa aula. Então, hoje a gente sabe que a fluorose tem uma alta prevalência, sabemos disso, só que existe uma baixa severidade. E como esse problema é um problema estético e que não é evidenciado pelas pessoas, ela não é um problema de saúde pública atualmente. Como é que nós vamos fazer prevenção da fluorose? Pequena quantidade de dentifrício. O dentifrício é realmente o produto fluoretado mais utilizado, gente. Se a gente tiver uma boa supervisão e uma pequena quantidade em crianças até os 8 anos de idade, esse dentifrício sendo colocado sobre a escova com uma quantidade bem pequena,
com supervisão de um adulto, a gente tem um grande controle dessa questão da prevenção da fluorose. E aí conseguimos, então, fazer a prevenção, né? E a osteofluorose é um evento raro. O controle de água de poços é importante, né, de abastecimento para prevenção, né? E as outras situações também são importantes de serem colocadas para que haja um controle maior, uma proteção maior dos trabalhadores que trabalham com essa possibilidade de flúor inalado, né, gente? Para a gente não ter osteoporose. Mas, novamente, a osteoporose é mais um conhecimento geral para vocês, certo? Gente, foi um prazer novamente, espero que eu tenha passado para vocês essa aula que é bem importante, assim, os conhecimentos sejam por vocês bem apreendidos, né? Então, foi um prazer e vamos, então, nos encontrar numa próxima oportunidade.